Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos sócios do Elon Musk. E se você está pegando o início dessa aula aqui, saiba que tem a primeira metade dela, está aí no canal. Essa é a aula onde a gente está explicando ponto a ponto a apresentação dos resultados da Tesla de 2021. E aqui nós já estamos mais para terminar. Essa segunda aula vai terminar essas apresentações. E é muito importante, se você não assistiu, que você venha aqui no card, em algum lugar aqui vai aparecer, Cláudio vai colocar o link da primeira metade dessa aula que a gente dividiu para não ficar muito grande, tá? Vamos em frente, Bora Cláudio? lá, vamos lá, que agora estou mais entusiasmado ainda. Muito bem. Lembra a história do Elon falar que o crescimento de 50 ia ser confortavelmente acima de 50%? Sim, Olha o que ele falou. Olha só, crescer 50% em 2022 pode ser obtido só com as duas fábricas atuais, só com a fábrica da Califórnia, em Fremont, e só com a fábrica de Xangai. Por quê? Elas não estão operando na sua capacidade plena. Elas enfrentaram em 2021 problemas com a cadeia de suprimentos, supply chain, e problemas logísticos, como foi o mundo em para 2021. todas as indústrias de todos os segmentos do mundo, né? Isso. Então, olha que notícia interessante. Se o CEO vira para você e fala o seguinte: ó, eu prometo para vocês crescimento confortável acima de 50%. E te digo o seguinte: mesmo que a fábrica Giga Texas e a fábrica Giga Berlim não comecem, tá? Mesmo que isso aconteça, o que não faz sentido nenhum, tá? Uhum. Ainda assim a gente bate esses 50%. Caramba, Fernando, que é Sensacional, né? isso? Que é isso? Sensacional. Tipo assim, ó, aqui já é 50%, é o dobro, né? E Ok. na minha cabeça de sócio, eu já penso, ó, o cara está falando que vai ser o dobro. Já falou lá Então, atrás, confortavelmente 50%, né? a minha cabeça. Confortavelmente acima de 50%. Agora ele já está falando, ó, mesmo que essas duas fábricas aí nem operem, é, esse 50% é por ociosidade das outras duas que já estão em operação, né? E é quase impossível essas duas não operarem, né? É quase impossível, já está ali apertando os parafusinhos finais ali para entregar, né? Aí entra o meu pensamento idêntico ao seu, que é o seguinte, e por isso que esse slide está em amarelo, porque isso aqui não estava na conferência, isso é uma opinião. Que agora eu Uhum. nem vou perguntar se você concorda, porque você acabou de falar ela sem a gente combinar. Aliás, Cara, nada aqui é combinado, hein, gente? só isso é um Eu, detalhe. eu tô ali o tempo todo. O Fernando só diz, ó, vai ser sobre isso a, a, a nossa reunião de hoje, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre isso. E eu tô aqui realmente genuíno, não tem encenação nenhuma, porque nós somos péssimos atores, né, Fernando? Não, não é a nossa praia. Então, a conclusão que eu cheguei, Cláudio, foi a mesma sua. Espera aí, você está me dizendo que com as fábricas atuais eu consigo crescer 50%. Texas e Berlim estão prontinhas para entrar no ar, entendeu? Então, espera aí. Se você está dizendo 50 é confortável só com essas duas, e tem duas entrando, eu já posso começar a sonhar que o número no final de 2022 é mais para 100% do que para 50%, caso corra tudo bem. Entendeu? Isso está em amarelo porque ele não falou isso. Ele foi conservador. Olha que interessante. Ele é conservador. Ele falou o seguinte: confortavelmente acima de 50, e a gente pode com certeza inferir, ó, pode pensar. Imagina que no final do ano, no início de 2023, nós vamos fazer essa mesma aula de análise dos resultados de 2022. Será que a gente vai apresentar um resultado de 100%? O que esses analistas vão fazer com o fato deles terem vendido agora? Entendeu? E Uhum. não terem se posicionado nessa oportunidade histórica de baixa das ações da Tesla. Incrível, né, cara? Incrível, Fernando. E aqui, Cláudio, uma coisa que nós antecipamos num dos episódios anteriores, tá? Ele fala que a Tesla vai entrar em ar-condicionado. HVAC é a sigla que o americano fala
para esquentar e esfriar ambientes, ok? Então, o que, que ele fala muito rapidamente? E a gente tinha cantado essa pedra. Eles vão entrar em ar-condicionado, porque faz parte da missão, entendeu? Uhum. Eles têm tecnologias que envolvem a gestão de água quente, veículos elétricos, o Powerwall em casa, um monte de tecnologias que eles estão falando o seguinte: nenhuma empresa é capaz hoje de projetar uma solução de climatização, aquecer e resfriar uma residência, como a Tesla é. E ele já lançou a semente dizendo: temos produtos novos, não, eles vão ter seus próprios eventos de lançamento e nós vamos entrar em refrigeração. Então, refrigeração e aquecimento. Sensacional, né? Sensacional, sensacional. E a gente tem que lembrar que um Tesla, ele é qualquer carro, né, Fernando? Ele é projetado para os extremos, né? Ele tem que funcionar bem a menos 30 graus e funcionar bem a mais 50 graus, né? Uhum. Ao nível do mar, a sei lá, 3.000 metros de altitude, onde o ar é rarefeito, onde eu acho que o Tesla deve ser normal, não tem problema de captar ar para fazer a combustão interna e gerar energia, né? Que os outros carros eles vão perdendo força, assim como nós humanos, né? Eles não só não têm isso, quanto eles têm uma tecnologia que chama Octovalve, de uma bomba de troca de calor revolucionária, entendeu? Eles tiveram por quê? Porque isso gasta energia e eles não queriam que gastasse muito, tá? Então a gente não vai se delongar nisso, mas uma das pedras que a gente cantou acabou de acontecer muito rapidamente, tá? E o pessoal começa a falar para eles, cara, e aí? E o robô? Ele falou, olha, o primeiro uso do Optimus vai ser dentro da fábrica da Tesla. Por quê? O Elon tem esse conceito de construir a máquina que constrói máquinas. Então ele fala assim, cara, se a gente precisa de 20, 30 milhões de carros novos por ano para a gente aposentar os carros a combustão interna, alguém tem que produzir. E esse alguém vai fazer parte dessa força de trabalho os robôs ótimos. Entendeu? Incrível isso, A muito legal. verticalização do negócio, porque ninguém está conseguindo fazer esses robôs para ele, ele vai lá e faz, né? O robô é até a parte fácil, a inteligência artificial do robô não é a parte fácil, e isso não vai poder ser nesse episódio também, tá? E Aí o aqui robô, o veio robô o ele, negócio. o robô ele É, trabalha por turno, assim, ele tem que ir no banheiro, não, né? não, ele simplesmente começa a trabalhar, você troca a bateria, ele trabalha 24/7, tranquilão, e vai fazer as coisas acontecerem. Aqui, E ele Cláudio, pode, só um segundo, um robô deu defeito, aí eles pegam, reprogramam outro robô para continuar daquele ponto que o robô estava, né? pronto, matou. É isso aí, tá? E isso é um desafio mais de inteligência artificial do que um desafio de mecânica. Tanto é que a gente já vê robô dançando no YouTube o tempo todo. A Uhum. mecânica já tem muita gente fazendo. A inteligência artificial não. Eles já estão dizendo, nós vamos fazer porque a gente precisa fazer. Eles estão construindo o maior conglomerado industrial que a raça humana jamais viu. Isso vai precisar de muita mão de obra fazendo trabalhos que os humanos odeiam fazer, repetitivos, entendeu? Às 3 da manhã no dia de Natal, está todo mundo lá na fábrica, os robozinhos felizes da vida, trabalhando e a gente está em casa na ceia de Natal, como as coisas deverão ser aqui no futuro, tá? Deixa eu só fazer uma parte aqui, Fernando, que às vezes o pessoal pega, fica ouvindo a gente falar com entusiasmo do robô, de ele estar trabalhando no dia de Natal, de não ter hora extra, tudo, e falar, esses dois e mais o Elon Musk são os filhos da mãe, vai acabar com o emprego da humanidade, né? Só que na revolução da humanidade, várias funções foram se perdendo ao longo do tempo, né? Por conta é, de automatização, né? E por conta de melhorias tecnológicas. Uma das funções, por exemplo, que qualquer um pode ver é o carroceiro, o cara que ficava lá na diligência, batendo nos cavalos que a gente vê nos filmes. Aquele cara existiu, era uma profissão de muito risco, né?
devia ser extremamente monótona, o cara pegar, enfrentar frio, chuva, né, naquela situação, e ele deixou de existir aquela profissão, mas novas profissões foram criadas. E agora, com o robô pegando essas funções maçantes, repetitivas, né, que realmente são ruins para a humanidade, novas profissões vão ser criadas. Imagina esses nerdzinhos, o Fernando é o nerdzão. Agora imagina os nerdzinhos que estavam ali naqueles campeonatos de robótica, né? Estão hoje nos campeonatos de robótica. Imagina quanto que vai ser valorizado esse profissional, né? Uma coisa assim muito mais que expande muito mais a mente humana do que o cara que está ali com dor nas costas, trabalhando 14, 15 horas, feito um escravo para Uber. E pode perguntar para qualquer um motorista de Uber que hoje ele é como se fosse um escravo da Uber, cara. O cara tem que trabalhar 14 horas, se ele não cumprir o negócio, a pontuação dele cai, aí o Uber chama menos, chama mais quem está mais parceiro, né? Então, existe isso. E uma profissão recente, estou falando de uma profissão recente, que é o motorista de Uber. É coisa que 10 anos atrás não existia. E a gente já está falando, essa profissão aí vai acabar, né, Fernando? Pois eu vou pegar o ponto-chave do que você falou e dizer o seguinte: esse canal é justamente para isso. A gente pode ter um episódio inteiro falando dessas revoluções, o que aconteceu e por que a gente acredita que isso não vai gerar desemprego e, na verdade, vai gerar empregos de qualidade muito maior, tá? Mas voltando para o nosso ponto-chave, que é a apresentação de resultados de 2021, tá? O primeiro uso do robô será nas fábricas da Tesla. A gente vai comentar isso num episódio exclusivo, falando da automação, apenas sobre isso, tá? E aí ele falou uma coisa que eu acho que Wall Street devia ter enlouquecido. A Tesla tem uma seguradora, Cláudio. Por Não quê? sabia. Tem. Já existe Já hoje. existe. Muito tímida, muito pequena, tá? Então, o que eles decidiram? Estamos prontos. Agora chegou a hora da gente crescer. Por que a Tesla é competitiva como seguradora? Porque ela tem dados. Os carros são muito sensorizados, então ela sabe, por exemplo, que tem motoristas que são muito ruins. Então ela tem um score de agressividade ao dirigir, entendeu? Automático, tá? Tem tudo isso colocado. Então você imagina uma seguradora de posse desses dados, o que ela pode fazer com os preços dela? Ela pode fazer, por exemplo, cara, o Fernando dirige super bem. O cara ele não tem acelerações maior que tanto, ele tem isso, ele tem aquela rotina, ele dirige em tais horários e tal, ele paga menos, entendeu? Estaciona dentro de casa, não estaciona É. na rua, Outro estaciona cara, sempre, né? isso. Outro cara não é assim. O cara tem todos os comportamentos de risco, etc e tal, ele paga mais. O que ele disse durante a call, tá? Ele falou o seguinte: nós vamos crescer para criar, porque não é igual no Brasil, né? Os Estados Unidos, na verdade, são 51 países, né? Cada um tem a sua lei e tal. Nós vamos nos posicionar em 80% dos mercados onde estão nossos clientes nos Estados Unidos. Então, o que isso significa? Que ao fim de 2022 haverá sucursais da Tesla seguradora, de maneira que onde estão 80% dos carros da Tesla, os clientes vão poder contratar. Isso é um negócio que é uma mina de lucro. Uma mina de Nossa lucro, tá? Senhora. E já disse, depois a Europa. Nossa Sensacional, Senhora. né? Espetacular. 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 Que é a nossa quinta área, né? No segundo episódio, vai lá e assiste as 5 áreas que a Tesla atua. Essa foi uma que a gente também estava bem perto de comentar ela. A A gente gente não aproveitou falou mais de delas, eu acredito que são os novos negócios que você falou, né? isso, Está dentro dos exatamente. novos negócios. Que até nem é tão novo, a seguradora já existe há um tempo, tá? E aí Uhum. rolou um estresse, tá? E ele largou um palavrão no meio da conferência. É o Elon, tá? Uhum. Ele pode coisas que os outros humanos não podem. Uhum. Então alguém virou para ele e falou assim: você está pensando em criar centros de pesquisa e desenvolvimento e tal? E ele, nem ferrando,
entendeu? Sendo poético aqui, mas ele não Uhum, usou a palavra que eu usei, ele foi na palavra com F, tá? Então ele deu uma F-bomb, tá? uhum. Então, e aí rolou as risadinhas, sem graça e tal. Por quê? Ele virou pro cara e falou assim: "Cara, nós não somos assim. Se a gente quer fazer uma coisa, a gente vai lá e desenvolve. A gente vai lá e desenvolve. A gente não precisa criar centro de pesquisa e desenvolvimento, entendeu? Quando a gente quer fazer algo, a gente vai lá e faz, tá? Então, o que acontece? O sistema operacional mental da Tesla é tão diferente de todo o resto que as pessoas não entendem e ficam tentando colocar a Tesla na caixinha de Eles volta. não. Desculpa, nem eu estou entendendo então. Então, eles não têm, por exemplo, aqueles cientistas que ficam presos num canto desenvolvendo as coisas. Eles não Não, têm isso. não. Todo funcionário da Tesla tem liberdade para fazer pesquisa e desenvolvimento. Você está no meio da linha e teve uma ideia. Cara, eu estou botando esse banco nesse carro aqui e eu tenho uma ideia. Se isso aqui vier do teto, com um robô lá de cima e entrar, vai facilitar. Você pode conversar sobre isso, você pode receber verba. É uma cultura, é uma cultura. Não é um centro de pesquisa de desenvolvimento, que é como a Xerox fazia. Então tinha a Xerox, ela falava: vamos pegar todo mundo que pensa aqui e vamos colocar nesse prédio, entendeu? Uhum. A Tesla é por isso que saiu o palavrão, entendeu? A Tesla é virtualmente contra isso. Ela fala o seguinte: se eu te contrato, eu estou contratando o seu cérebro. E as outras empresas falam: cara, faz o favor, não traz teu cérebro para o trabalho, traz só tua mão e teus pés, entendeu? O seu corpo. E, por favor, obedeça aqui esse passo a passo sem reclamar. Isso não é a Tesla. Isso não é a Tesla. Tem canais sensacionais de ex-funcionários da Tesla falando sobre isso, explicando essa cultura, e esse choque cultural, pá, bate a cada conferência. E aí o pessoal falando: e aí, quando é que vai sair o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Tesla? E saiu logo o palavrão, entendeu? Foi bem interessante isso e gera o estresse que a gente já sabe, né? Agora, Nós esse vai lá e desenvolve, não é ele falando para os outros que você vai lá. É o cara não, que quer fazer, cultura, ele vai lá e desenvolve. Eles cultura, ajudam a desenvolver. É cultura. isso. Em Tá. tudo, entendeu? É claro que você não vai esperar que o cara que está ali na linha de montagem da Tesla vai desenvolver inteligência artificial. Não é isso. Eles também Uhum. têm mesas com engenheiros, gente desenvolvendo. Mas esse povo fica no meio da fábrica, entendeu? Não tem essa Não história. fica Não preso são na empresas caixinha, diferentes. né? Não está Não dentro da está preso caixinha. na caixinha, segurança máxima, entra com 300 mil senhas, A 5 Tesla é uma startup. portarias. A Tesla é uma startup, Cláudio. É uma Uhum. startup e, por ser uma startup, as pessoas não aceitam isso em Wall Street, não querem que ela seja a Volkswagen, querem que ela seja a Ford, a GM, e ela não é. Ponto final e acabou, tá? E aí, Só um segundo, só um segundo. volto. É só para entender melhor. É que, por exemplo, sempre tem os rumores, por exemplo, da Apple, que é outra empresa né, gigante. Então, fala o iPhone 14 que vai ser lançado agora, né? No momento que a gente está fazendo esse vídeo, o próximo, estamos no 13 e vai ser o 14 o próximo. Uhum. Aí, quando está perto do lançamento, já começam lá com os rumores, dizendo que esse formato, é essa câmera, é isso, é aquilo. Vazaram imagens do iPhone 14. E os caras que desenvolvem o iPhone 14 são trancados realmente em salas e existem. é, é, todo mundo assina termo de como é? Agora, Confidencialidade. pronto, confidencialidade. E realmente é um centro de pesquisa e desenvolvimento que a Apple tem. Isso eu sei que tem, e são segredos trancados a 7 chaves, né? Então, eles não têm tanto. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eles não têm tanto segredo assim. Tem, 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 né? tem. Eles têm também. O que é importante aqui não é o fato de que eles têm áreas secretas, onde só entram desenvolvedores. Tem um cara da ex-agente da CIA e do Mossad israelense na porta. Isso tudo tem dentro da Tesla, Uhum. tá?
Tá. O que está se discutindo aqui é outra coisa, é questão cultural, entendeu? Na maioria das empresas, existem uma cultura que é assim: aqui nesse lugar, as pessoas não pensam, só obedecem ordens. E neste lugar mágico, em cima do morro, da montanha, está todo mundo que pensa aqui. A Xerox era assim, Uhum, entendeu? Que era o Palo Alto Research Center, tá? uhum, Parque, famoso parque. O que que deu? Deu no que deu. Não existe mais Xerox, tá? A Kodak era assim, entendeu? Não existe mais, que era o modelo americano, entendeu? O modelo americano é bota essa fábrica na China, na Indonésia, não sei aonde, lá o pessoal só vai fazer as ordens e aqui bota meia dúzia de gato pingado pensando. Isso não é a Tesla, uhum, entendeu? Isso não é a Tesla. A Tesla é simples, vai lá e desenvolve. Ela contrata, ela é por isso que essa empresa está revolucionando o jogo. Apenas por isso, uhum, Cláudio. Porque todas as pessoas que estão lá dentro estão o tempo inteiro na missão. O que, que eu faço hoje? Não interessa. Você varre o chão. Cara, como que eu posso varrer esse chão de maneira mais econômica, sem utilizar combustíveis fósseis? Como que eu vou fazer isso? E aí as pessoas se engajam lá dentro, um apoia o outro e tal. Alguém tem uma ideia. Cara, vamos fazer robôs humanoides. E isso não é pecado, isso não nasce lá no castelo. Às vezes é necessário criar estruturas super protegidas. Esses caras provavelmente estão sendo espionados pelo mundo inteiro. Isso é questão de segurança nacional tá, tudo americana. bem, O tudo bem. governo americano não gosta da Tesla. O Uhum, presidente dos Estados Unidos não gosta da Tesla. Mas eu tenho certeza que os militares não permitiriam ele atuar contra a Tesla por causa dela ser a empresa mais competitiva dos Estados Unidos, a maior do mundo agora. Então, existem uma série de questões políticas aí, dá para ter um episódio somente sobre isso. Esse slide, esse palavrão, e que bom que você me pergunta essas coisas, porque eu passo muito rápido, tá? Esse slide mostra o seguinte: o choque cultural acontecendo, uhum, entendeu? O pessoal quer encaixar eles e falar, cara, dá para você operar igualzinho a Kodak? E a resposta é aquela que está escrita ali com os asteriscos, entendeu? uhum, tá. Simples assim. Não, peguei agora, é porque realmente, Fernando, às vezes passa muito rápido e a gente que é leigo, né, que está ali querendo entender mais sobre Tesla, querendo entender mais sobre a cabeça do Elon Musk, acaba ficando meio voado nessa história, né? Por isso que às vezes eu faço essas interrupçõezinhas aí, que é para Sem, para sem ter. você, sem você a coisa vai ficando sem sentido, não faz sentido nenhum. E aí Então, ele fala um pouco mais sobre o full self-driving, tá? Então aqui ele, às vezes ele está raciocinando ali, você vê, ele está loucubrando e ele fala assim, uma coisa que é meio lógica, tá? Cara, no longo prazo, todos os carros vão se dirigir sozinhos. Exatamente. Assim como no longo prazo, todos os carros hoje têm capota e porta, porque no início eles não tinham. Não tinham capota e porta. Alguém inventou, e talvez na época não fosse tão claro que todos os carros iriam ter, e hoje é. Então, o que ele está olhando e falando o seguinte: não importa se é da Tesla ou se não é da Tesla, entendeu? Assim que a gente resolver esse problema tecnológico, no longo prazo, todos os carros terão piloto automático, tá? E aí ele faz uma conjectura, ele pensa sobre o impacto financeiro disso, provavelmente porque alguém perguntou. E ele fala, cara, a relação de faturamento por lucro é impossível de estimar. E aí a má vontade vem na hora. É impossível de estimar, o analista fala, esquece isso. Ele pega aquela orelha da planilha e apaga, tá? Mas ele fala, eu só sei que o número é muito grande, entendeu? Ele dá aquela colocada que para nós que somos sócios dele, que confiamos nele, a gente fala, uau, o que, que eu posso vender aqui em casa para comprar mais um pouquinho de ações? Ainda mais porque a Wall Street não entendeu, o negócio caiu. Isso posto, essa é a hora, é um novo vídeo, em que a gente diz o seguinte: isso não é uma recomendação de investimento. Nós não somos analistas, somos dois amigos que investimos em tudo que o Elon Musk nos permitir, e esse tudo hoje é a Tesla, e você tem que fazer sua própria pesquisa, entendeu? Você tem que consultar os analistas que sim, são as pessoas que têm autoridade para fazer, não é o nosso caso, tá? Se você está gostando, tá? Dá teu like aí agora, compartilha, assina o canal, liga o sininho, entendeu? Porque você vai ver os dois caras aqui, os dois sócios da Elon Musk,
falando sobre esse dia a dia. Vamos em frente? Bora em frente. Bora lá. Continuou no Full Self-Driving, Cláudio. Ó, Full Self-Driving. Então, o que Piloto eu automático. entendo, né? Não é o piloto automático. O piloto automático que a gente conhece é aquele que você bota 100 por hora na rodovia e ele vai seguindo lá, tá? Inclusive, eu Aham. aluguei um carro no final do ano que achei um barato. É um Nivus da Volkswagen, que você coloca 100 por hora e se tiver um caminhão a 60 por hora na sua frente, ele freia, Fernando. Eu já achei isso fantástico. Eu já achei isso fantástico, porque os carros que eu dirigi até então, se tivesse os 60, você tinha que frear, você frear. Ele não, ele freava e mantinha uma distância e ia seguindo o caminhão a 60 por hora. Também não passava. Ele não chega. O full self-driving, no meu entendimento, full é cheio, né? Self é você mesmo e driving é dirigir. Então ele vai dirigir 100% por ele mesmo, sem intervenção humana. É isso? É um app, literalmente é um app que você instala no carro da própria Uhum, Tesla. Ele custa hoje $12.000, tá? E tá barato que nem bolo. E esse app, o carro não precisa mais ter volante quando ele uhum, estiver pronto, tá? Quando ele estiver pronto, não precisa mais ter volante e não terá volante. Não terá. Você entra a bordo, entra e vai, pronto, acabou. Ele vai dirigir para você. E ele filosofou sobre isso. E ele, o pessoal ficou insistindo, né? Porque esse é um ponto que Wall Street não acredita. Tem muitos fãs que também podem fazer perguntas, são acionistas e tal. Tem gente que está alinhado com ela. E ele fala, cara, as pessoas não entendem quão profundo isso vai ser, que vai ser um episódio só sobre isso, tá? Na verdade, eu já tenho um podcast antigo onde eu já falo do impacto disso no preço dos imóveis, tá? Vou deixar esse gancho aí para as pessoas que quiserem saber do impacto disso no preço dos imóveis. Venham ver nosso futuro episódio onde a gente vai falar só de full self-driving, tá? uhum, E alguém pergunta para ele, você consegue estimar o retorno? E ele fala, cara, eu não consigo estimar o retorno, só sei que é grande, entendeu? Só uhum. sei que é Aí o grande. analista aí fica mais doido ainda, né? Pô, como é que você não Apaga a quantifica planilha. isso, né? Apaga a planilha. Apaga a É. planilha. Dá para entender o mau humor, tá? Aí eu já estou pensando aqui no cara que vai ser extinto, né? Aquele cara do Valet Park, né? Porque você vai Ah, chegar num shopping, o carro vai te deixar na porta do shopping, né? Ele vai se estacionar sozinho e quando você chegar você nem sabe onde o carro foi estacionado. Você nem imagina porque ele fez isso sozinho. Ele pegou a Cláudio, o carro primeira vai te vaga disponível, perguntar. né? Vai ser diferente. O carro vai te deixar no shopping e vai perguntar: quanto tempo você vai ficar aí? Aí você vai falar: cara, eu vou no cinema, depois vou almoçar umas 3 horas. Tá bom, então vou fazer o seguinte: eu vou sair, vou trabalhar Não para vou nem você 2 horas e meia, estacionar. depois vou dar uma limpada no carro automático, vou passar num posto, vou dar uma limpada e volto para te pegar daqui a 3 horas. Se você precisar antes, você me avisa. Tchau, que eu vou ganhar dinheiro para nós. É. É isso, tá? Mas olha só, todos esses pontos que essas duas aulas colocaram, gerou isso aí, gerou essa queda no preço das ações, tá? Uhum. E já estava em queda, 20% de queda no último mês, tá? E uma queda abrupta nas ações, gerando uma gigantesca oportunidade de entrar na Tesla, tá? Que nós estamos aproveitando com um pouquinho de dinheiro que a gente tem, a gente está fazendo o que pode para investir e comprar um pouco mais. Você falou, tem R$ 100? Compra R$ 100, entendeu? Ah, você comprou a 1.000, eu comprei a 1.100, pouco me importa. Esse não é meu ponto. Eu não estou aqui Uhum. para isso, entendeu? Eu não consigo adivinhar esse mau humor, o que vai acontecer, se vai cair, se vai entrar. Isso não faz parte do nosso canal e nem a nossa responsabilidade. A gente está olhando para 2030 e falando, cedo ou tarde, esses números vão falar por si, tá? E no relatório, tá? Antes só uma coisa, eu falei várias vezes e isso é muito importante, tá? Choque cultural. Então, Uhum. imagina um árabe falando com uma japonesa, com um índio e com um soldado inglês. É isso que a gente vê quando o Elon está falando na conferência. É um choque cultural brutal. É ingenuidade a gente achar que a ação ia subir depois de um negócio revolucionário desse. Quando ele não aparece, as coisas ficam mais dentro da caixinha, aparece. Agora, Wall Street,
às vezes não consegue entender, mas no longo prazo esses preços se corrigem, entendeu? E o choque cultural é suficiente para gerar oportunidade de compra, para gerar, às vezes, altas gigantes, entendeu? Tudo isso acontece, mas ele não tem nada a ver com longo prazo. No longo prazo, o mercado é muito racional. E por que isso acontece? Pelos números, Cláudio. No próprio relatório tem os números, tá? Uhum. Entregas de veículos em milhões de unidades. Olha o que está acontecendo com essa empresa. Meu Deus, só sobe, né? Em azul, fluxo de caixa operacional. Em vermelho, fluxo de caixa livre. Olha o fluxo de caixa livre crescendo exponencialmente, tá? Entrada líquida e EBITDA, ou EBITDA, como o americano fala, tá? Ajustado em vermelho. Olha só aqui, que em português é o Lagida, tá? O EBITDA dos caras crescendo brutalmente, chegando em 4 bilhões. Os números são impressionantes. O que eu quero dizer com isso? Se tivesse um analista que fosse incapaz de entender inglês falado e pudesse só olhar os gráficos, só olhar os resultados financeiros, ele estaria comprando loucamente. Isso aqui é o gráfico de entregas de veículos. É uma curva em S, entendeu? Aqui, Uhum. tudo que a gente conversou está acontecendo, os números da empresa estão espetaculares. Espetaculares. Liderança total. E impossível de desafiar. Enquanto isso, se você quiser ser minimalista e falar, cara, valeu, mas eu não compro nada do que vocês estão falando. Eu acho que a Tesla é uma empresa de veículos, é uma montadora. Porque o dinheiro está vindo de lá, não estou nem aí para seus robozinhos, não estou nem aí para nada. Eu vou só te dizer uma coisa: se você analisar só por essa ótica, você deveria estar fazendo o que nós estamos fazendo, que é comprar. Entendeu? Que é investir. Lembrando que nós não somos analistas, isso não é uma recomendação de investimento. Tá? Com isso, eu acho que vem aqui a conclusão, que é uma conclusão muito pessoal minha, mas que outros estão falando também. Nesse call, sem querer, a Tesla lançou o novo plano secreto dela. Tá? E, na minha opinião, o valuation dela vai agora para 10 trilhões. Ele está em 1 trilhão e ele agora vai para 10 trilhões. E a gente vai ter um episódio só sobre isso, que vai ser o nosso próximo. E eu acho que a gente fica por aqui. 2 aulas bem grandes, muito interessantes. Não dá para explicar uma empresa tão complexa sendo superficial e rapidinho. Tá? Ufa! Perfeito, Fernando. Perfeito. Assim, tô sem respirar, sabe? Eu tô aqui empolgado, realmente empolgado de você me colocar nessa nave, né? Nesse barco, né? Você não me chamou para entrar num barco, você me chamou para entrar numa nave espacial. E, cara, gratidão total por você ter me chamado para embarcar nessa viagem. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam essa viagem, né, que nós estamos passando, que a gente fala, esses dois são mais loucos que o Elon Musk, porque eles seguem o Elon Musk, né? Os Então, brasileiros podem participar disso, Cláudio. Eles têm a chance de participar. Eu e você somos 2 caras absolutamente normais, não somos ricos, não somos nada de especial, não somos mais inteligentes que os outros, nada disso. A gente só tem a cabeça aberta, estuda e gosta de conversar sobre esse assunto. E eu espero que essa é a hora em que você manda esse vídeo para quem você achar que, né, precisa deixa saber seu sobre esse tema. like, se inscreve no canal e ativa o sininho, né? É isso aí. Grande abraço, sócios. Um grande abraço, sócias. Um grande abraço para vocês e nos aguardem. Temos muitos capítulos aí para falar sobre Elon Musk, essas tecnologias disruptivas que ele faz, né? E sobre as empresas que ele administra. Valeu!